Os destaques do primeiro semestre deste ano no plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É mais uma edição da Retrospectiva Plenárias que está começando agora. Durante todo o mês de julho, os principais momentos das sessões do primeiro semestre de 2022. Karina, na semana passada nós vimos os destaques relacionados a um tema específico, que foi o direito eleitoral. Bem característico deste ano de 2022, exatamente por ser um ano de eleições. Mas tivemos também no primeiro semestre do ano matérias ligadas à área penal, à área criminal. São os destaques de hoje. Exatamente, Cadu. Nós selecionamos pelo menos 4 julgamentos envolvendo temas julgados principalmente no mês de março, embora um desses casos tenha sido o grande destaque do mês de fevereiro. O primeiro julgamento foi uns embargos de declaração da relatoria do ministro Edson Fachin e que discutia a letalidade da segurança pública no estado do Rio de Janeiro no período da pandemia, principalmente enquanto durava o período de calamidade pública. Esse julgamento aconteceu logo nas primeiras sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e o Supremo acabou definindo pelo menos 11 diretrizes para a atuação da polícia no estado, nas comunidades no estado do Rio de Janeiro, principalmente durante esse período. Mas esse não foi o único tema que nós selecionamos. A gente também vai trazer nesse programa de hoje o julgamento que envolve as renovações sucessivas das interceptações telefônicas, principalmente em processos criminais. O Supremo disse que elas precisam ser bem fundamentadas, mas que não há qualquer restrição para que elas aconteçam. Uma alteração também que foi feita em 2019 na Lei Maria da Penha também foi objeto de discussão no plenário da Suprema Corte e ainda a judicialização de ações de crimes de natureza tributária, contra a ordem tributária e crimes previdenciários. A pergunta que se fazia nessa ação direta de inconstitucionalidade era justamente saber se, para que haja a representação fiscal junto ao Ministério Público para promover a ação criminal envolvendo esses crimes, se é preciso que nesses crimes de natureza previdenciária, por exemplo, seja esgotada as vias administrativas primeiro, para tão somente depois haver a judicialização dessas ações. Os ministros entenderam que sim, é preciso o esgotamento das vias administrativas para tão somente depois o Ministério Público agir. Então são esses 4 grandes temas que a gente vai comentar aqui nesse Plenárias de hoje, dentro desse panorama na retrospectiva do primeiro semestre de 2022, né, Cadu? É isso mesmo, Karina. Vale a pena a gente abordar também e lembrar que se o telespectador for até o site do Supremo Tribunal Federal, ele poderá achar qualquer um desses processos e muitas vezes pode ser que esteja lá na parte do tema alguma definição diferente que não seja especificamente sobre direito penal, porque, embora às vezes o processo ele trate de uma consequência direta com relação à aplicação do Código Penal, do Código de Processo Penal, algo nesse sentido, ou de investigação criminal, às vezes é uma questão que envolve, por exemplo, um conflito de competência para legislar. Então, não necessariamente estará na classificação temática específica com relação a direito penal, por exemplo, vamos dizer aqui, mas todos os temas de hoje estão relacionados exatamente a essas questões voltadas para a área penal e a área criminal. Nesse sentido, vamos para o primeiro destaque de hoje. O plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu medidas para combater a letalidade policial em comunidades do Rio de Janeiro. Entre elas, a criação de um plano para evitar mortes nas ações da polícia. Os ministros examinaram embargos de declaração que foram propostos pelo Partido Socialista Brasileiro. O julgamento foi encerrado na sessão do dia 3 de fevereiro de 2022 e a repórter Marta Ferreira acompanhou. O julgamento discute uma decisão do ministro Edson Fachin, confirmada pelo plenário na DPF 635, que no ano passado impôs uma série de medidas para diminuir o número de mortes em operações policiais nas comunidades do estado do Rio de Janeiro. Os recorrentes alegam que há contradições e omissão no acórdão do STF, que deferiu medida cautelar para suspender a realização de operações em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19 e pedem esclarecimentos sobre a amplitude da decisão cautelar, levando em consideração o provimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília versus Brasil. O plenário, então, analisou as medidas propostas pelo relator. Houve pontos em que os ministros divergiram.
Foi o caso da medida que restringe o uso da força letal por policiais somente para casos extremos ou quando exauridos todos os meios para proteção da vida. Outro ponto divergente foi a determinação de um prazo para que o Estado instale GPS e sistemas de gravação em viaturas e nas fardas dos agentes. Os ministros também discordaram sobre a suspensão do sigilo sobre os protocolos de atuação policial. Diante de alguns pontos controversos, o ministro Edson Fachin fez ajustes conforme o voto do ministro Alexandre de Moraes, mas manteve a divergência em relação a alguns pontos, como a suspensão do sigilo de todos os protocolos de atuação policial do Rio de Janeiro e ainda sobre a determinação de que o MPF investigue a suposta violação à ordem do STF, que suspendeu as operações. Entre as medidas propostas pelo ministro Edson Fachin, o plenário validou as seguintes: determinar a elaboração de um plano de redução da letalidade policial, criar um observatório judicial sobre polícia cidadã, dar prioridade às investigações sobre mortes envolvendo crianças e adolescentes, determinar que ambulâncias sejam disponibilizadas em operações policiais e determinar que buscas em residências sejam realizadas somente durante o dia, justificadas por auto circunstanciado enviado à Justiça, com proibição do uso de domicílio ou imóvel privado com base operacional da polícia sem prévia autorização. As estatísticas dos observatórios de direitos humanos, elas revelam que a predominância entre os mortos dessas operações de jovens negros, pobres e desarmados. E, por outro lado, os policiais também são vítimas inconscientes dos efeitos deletérios dessa violência e desse terror. Karina, como vimos, 11 medidas que foram abordadas pelos ministros, mas também 2 prazos foram estipulados quando desse julgamento. Os ministros definiram que o governo do estado do Rio de Janeiro teria 90 dias para apresentar este plano de redução da letalidade para se cumprir essas medidas, né, que foram adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, dentro desse objetivo de reduzir a letalidade. Mas um prazo também de 180 dias foi dado justamente para que o estado pudesse equipar a sua segurança jurídica, tanto com GPS quanto com sistemas de áudio e vídeo nas viaturas e nas fardas dos policiais, justamente para reduzir também essa letalidade. Mas foram vários que a gente viu, inclusive na reportagem, inclusive para justificar a violação de domicílio, porque esses eram um dos argumentos trazidos na ação, que não estaria havendo o cumprimento do protocolo para o uso da força e que, inclusive, tratados internacionais de direitos humanos e a Constituição Federal estavam sendo descumpridas dentro da atuação dessa força policial no estado do Rio de Janeiro. Então, essas medidas vêm justamente para delimitar e restringir e determinar como a polícia deve agir sem que houvesse qualquer tipo de interferência, mantendo, portanto, a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Então, essa decisão foi tomada em sede de embargos de declaração a respeito de que foram apresentados contra aquela decisão liminar do ministro Edson Fachin, que já havia sido referendada no plenário. Mas essa decisão, portanto, em sede de embargos, dando parcial procedência, os ministros acabaram votando em fevereiro, logo nas primeiras sessões plenárias deste ano. Várias questões foram colocadas no julgamento, inclusive com relação à própria câmera colocada no uniforme, no equipamento de proteção dos policiais, também servindo de proteção até para os próprios policiais, ao cidadão, ao indivíduo que estiver sendo abordado. Isso. E também para o próprio policial como elemento de prova naquela circunstância que no calor, eventualmente até de um tiroteio, há aquelas acusações que podem haver de parte a parte para que possa se chegar a uma verdade específica com relação àquela situação de fato. Dia 10 de março deste ano, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido do Procurador-Geral da República para invalidar lei que estabelece regras para a punição de crimes contra a ordem tributária e a Previdência Social. Reportagem Marta Ferreira. A ação proposta pelo Procurador-Geral da República quer a declaração de inconstitucionalidade do artigo 83 da Lei 9.430 de 1996, com a alteração promovida em 2010, que modificou a legislação tributária para incluir nela
os crimes contra a ordem tributária e contra a Previdência Social, previstos no Código Penal. Conforme alegado pelo autor, o Ministério Público só poderia oferecer denúncia contra contribuinte suspeito de ter cometido o crime quando houver uma decisão definitiva na esfera administrativa sobre a exigência do tributo. A Procuradoria-Geral da República alega que a exigência de decisão administrativa definitiva para denunciar o contribuinte acusado de crime contra a ordem tributária e a Previdência Social pode incentivar práticas criminosas. A regra imposta pela lei restringe a atuação do Ministério Público no combate à sonegação de impostos e na punição de outros crimes, como omissão ou falsas declarações em impostos. Condicionar a representação fiscal para fins penais dos crimes contra a ordem tributária e a Previdência Social, de natureza formal, ao exaurimento do processo administrativo fiscal, é medida da tavenha desproporcional, ofensiva ao devido processo legal em sua dimensão substancial. Esse entendimento impõe barreiras à atuação tempestiva do Ministério Público e lesiona particularmente o patrimônio fiscal e da Previdência Social. A exigência de esgotamento do contencioso administrativo fiscal para comunicar a ocorrência de crimes formais ao Ministério Público atenta contra a proteção eficiente, pois cria obstáculo desproporcional e que posterga morosamente o início da persecução criminal em detrimento dos bens jurídicos protegidos. O relator ministro Nunes Marques votou pela improcedência da ação, por entender que o artigo questionado tem como destinatário os agentes administrativos fiscais, não afetando em nada a atuação do Ministério Público. Apenas afirmo que, ante a prudência que o tema impõe, não vejo como, em sede abstrata, rever importante garantia direcionada aos indivíduos. É bem verdade que, ante a importância dos bens jurídicos envolvidos, poderia o ordenamento jurídico dar tratamento diverso do que o estendido, ao final, pela Lei 2.350 de 2010. Todavia, não o fez. E não me parece de bom tom reduzir, em sede de controle concentrado, garantias individuais que possam vir a ser legalmente instituídas, principalmente quando envolvida tão indireta contrariedade ao texto constitucional como a aventada na presente ação. O ministro André Mendonça seguiu o relator. A instituição essencial ao sistema de justiça não estaria impedida de agir no que concerne a propositura da ação penal. Assim, logicamente, que tomasse conhecimento de atos criminosos na ordem tributária a partir de diversificados outros meios a si disponibilizados. Ademais, o dispositivo não representaria uma condição de procedibilidade para a instauração da ação penal pública. A partir dessas orientações do Supremo Tribunal Federal, penso descaber a alegação de proteção deficiente do bem penal protegido pelo artigo 168-A do Código Penal. O plenário, por maioria, seguiu o voto do relator ministro Nunes Marques, vencido parcialmente o ministro Alexandre de Moraes. Com isso, fica mantida a regra que estabelece que o fisco pode enviar a representação fiscal para fins penais ao Ministério Público depois de proferida a decisão final sobre a exigência do crédito na esfera administrativa. Lei Maria da Penha e interceptações telefônicas, 2 destaques do primeiro semestre de 2022. Vamos conferir logo depois do intervalo aqui no Plenárias. Estamos de volta com o programa número 2 da retrospectiva do Plenárias para o primeiro semestre de 2022. O plenário do Supremo Tribunal Federal validou renovações sucessivas de interceptações telefônicas, desde que fundamentadas. No caso concreto, a decisão confirma a condenação dos réus na chamada Operação Sundown, que apurou crimes contra o sistema financeiro nacional. Marta Ferreira acompanhou o julgamento, que foi encerrado na sessão do dia 17 de março deste ano. A
A discussão sobre a renovação sucessiva de escutas telefônicas chegou ao Supremo porque o Ministério Público Federal recorreu de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que anulou todas as provas obtidas a partir de interceptações que duraram mais de 2 anos ininterruptamente em investigação criminal realizada no Paraná. O processo envolve o caso Sandal, que apurou crimes contra o sistema financeiro nacional. Para o MPF, a decisão do STJ abre espaço para a invalidação de centenas de operações policiais que investigaram organizações criminosas e delitos complexos em todo o território brasileiro, por meio de escutas que tenham durado mais de 30 dias. A interceptação telefônica é regulamentada pela Lei 9.296 de 1996. A norma define que as escutas devem ser determinadas por meio de decisão judicial fundamentada, não podendo exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual período, quando comprovada a indispensabilidade desse meio de prova. Já a Constituição Federal, no artigo 136, permite a quebra de sigilo telefônico em caso de decretação de estado de defesa com prazo não superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez. O relator, ministro Gilmar Mendes, negou o recurso. Para ele, a interceptação telefônica pode ser prorrogada por períodos sucessivos de 15 dias, enquanto a medida for necessária, adequada e proporcional. No entanto, sobre o caso Sandal, verificou que desde o início não havia fundamentação que justificasse as prorrogações. A decisão que autoriza a renovação da interceptação deve ser motivada em elementos concretos, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações a partir das informações coletadas até o momento e os potenciais resultados ainda esperados. Assim, são ilegais motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. No caso concreto, divergiram do relator e aceitaram o recurso os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, André Mendonça, Luiz Fux, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Nós precisamos tomar cuidado porque isso retroativamente vai anular grandes condenações de tráfico de drogas, grandes condenações de corrupção, porque não é possível cotejar algo que ainda não se obteve. E eu volto a dizer, nas grandes, se nós chamássemos peritos aqui de investigação, nas grandes investigações, esse prazo não é um prazo excessivo. Por maioria, o plenário aceitou o recurso do Ministério Público Federal e manteve as provas obtidas e a condenação dos réus no caso Sandal. No entanto, todos os ministros foram favoráveis às renovações sucessivas de escutas, desde que fundamentadas. A tese que prevaleceu foi a do ministro Alexandre de Moraes. São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9296 de 96 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. Como o julgamento tem repercussão geral, os 96 processos em trâmite na Justiça vão ter que seguir o mesmo entendimento. Pois é, Karina. As comunicações, elas são constitucionalmente invioláveis, mas podem ser violadas desde que haja fundamentação e ordem judicial. Isso. As comunicações telefônicas, de acordo com o artigo 5º da Constituição, elas são invioláveis. Mas a quebra desse sigilo é possível por ordem judicial em duas situações que a própria Constituição traz. Ou para fins de investigação criminal durante o inquérito policial, vamos dizer assim, ou para fazer prova numa ação penal. Então, nessas circunstâncias, o juiz autoriza
que a autoridade policial, o delegado, por exemplo, escute a conversa daquelas pessoas que estão sendo investigadas. Isso é uma interceptação telefônica. Só que, por vezes, a complexidade da investigação necessita que aquelas escutas autorizadas, e que são chamadas tecnicamente de interceptação telefônica, elas precisam ser renovadas para que elas prossigam em busca daquelas provas, já que há indícios de que realmente serão colhidos frutos ali de um possível crime. E para que isso aconteça, é preciso que essas interceptações telefônicas sejam renovadas. E a grande discussão nesse processo era justamente se essas renovações sucessivas das interceptações telefônicas eram constitucionais. E os ministros disseram sim, elas são lícitas, mas a decisão do juiz, ao autorizar a renovação, ela tem que estar devidamente fundamentada. E traça justamente nessa tese que foi criada e confeccionada e aprovada no plenário pelo ministro Alexandre de Moraes, traz exatamente de que maneira o juiz deve agir no momento de renovar essa interceptação telefônica. Então, ela tem que ser fundamentada, tem que ficar demonstrada a complexidade da investigação, não é, dessas provas que vão ser buscadas, e não pode ser feita de forma, vamos dizer assim, automática, sucinta, que ele fala motivação padronizada ou reprodução por modelos genéricos, né, autorizando essa renovação da interceptação. Então, é preciso que haja todo esse procedimento para que essa interceptação, portanto, essas renovações sucessivas sejam consideradas lícitas. Processo de repercussão geral, tese firmada, essa decisão, cria-se um precedente de natureza de observância obrigatória pelos outros tribunais, e essa foi a decisão do Supremo também, envolvendo esse direito fundamental para se autorizar, portanto, essas renovações sucessivas dessas escutas autorizadas, vamos dizer assim, dessas interceptações telefônicas. Uma das grandes importâncias do Supremo, Karina, justamente a definição do que eu vou chamar de regras do jogo para que haja a defesa do princípio da legalidade e a praticidade, inclusive, da aplicação do direito. E, nesse caso específico, você falou a respeito das autoridades policiais, questão que envolveu também, do ponto de vista da jurisdição e da aplicação da lei, um outro processo em julgamento nesse primeiro semestre de 2022. Para ser mais exato, no dia 3 de março deste ano, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal validou mudança na Lei Maria da Penha, que autoriza delegados e policiais a concederem medidas protetivas. Vamos conferir com Marta Ferreira. A Lei 13.827 de 2019, que alterou trechos da Lei Maria da Penha, prevê que o agressor será imediatamente afastado do lar pelo delegado de polícia quando o município não for a sede da comarca, ou pelo policial pelo mesmo motivo, quando também não houver delegado no momento da denúncia. Nesses casos, o juiz deve ser comunicado em até 24 horas e decidir no mesmo prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada. A Associação dos Magistrados Brasileiros questiona no Supremo essa autorização de autoridade policial aplicar medidas protetivas da Lei Maria da Penha, alegando ser de atribuição exclusiva do juiz essa função. Para a MB, os dispositivos ofendem o princípio da reserva de jurisdição, do devido processo legal e da inviolabilidade do domicílio. A entidade ressalta que, de acordo com o texto constitucional, entrar na casa de alguém sem o consentimento do morador só pode ocorrer em caso de flagrante delito, desastre ou durante o dia, mediante autorização judicial, o que não seria no caso de violência doméstica. Não se pode cogitar da possibilidade de um policial ou delegado vir a penetrar no lar, domicílio local de convivência, sem ordem judicial, para retirar alguém do ambiente e ainda mantê-lo afastado, privando de sua liberdade. O advogado-geral da União se manifestou contra a ação por entender que os dispositivos vieram para complementar a lei. Destacou ainda que a cláusula de inviolabilidade domiciliar ressalva expressamente a possibilidade de ingresso de terceiros ou da autoridade pública em casa alheia para prestação de socorro. Fica muito claro que a norma impugnada não viola, como dito, a reserva de jurisdição. Tampouco levaria, como diz a autora, a um suposto estado policialesco, conforme dito há pouco. O Procurador-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido da AMB,
por causa da ofensa ao princípio da reserva de jurisdição. Atribuir aos policiais, aos delegados de polícia, a competência para que, sem determinação judicial, promovam o imediato afastamento do agressor, é medida que viola a reserva de jurisdição exigida para restringir o direito fundamental à liberdade de locomoção. O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, começou o voto destacando recomendação internacional sobre a retirada do agressor. A ONU recomenda, quando houver uma alegação de perigo imediato de violência, a legislação deve fornecer aos oficiais pertinentes a autoridade para ordenar a retirada de um demandado de casa e a sua permanência a uma distância segura do sobrevivente. Estabelecer que o procedimento ocorra em caráter ex parte, sem qualquer audiência, e deve outorgar prioridade à segurança do sobrevivente sobre os direitos de propriedade e outras considerações. Então, essa recomendação internacional da ONU não prevê como, no mais das vezes, os países não estabelecem a necessidade sempre de ordem judicial. Moraes também fez questão de citar dados sobre casos de violência doméstica. Aproximadamente 17 milhões de brasileiras sofreram violência física, psicológica ou sexual nos últimos 12 meses. É um número absurdo. 4,3 milhões de mulheres brasileiras foram agredidas fisicamente com tapas, socos ou chutes. Para Moraes, houve uma adequação da lei à nossa realidade e, por isso, ele votou pela improcedência da ação, ou seja, os dispositivos são constitucionais. Afasto a afirmação, que é uma das afirmações da autora, da MB, de que aqui haveria uma absoluta cláusula de reserva jurisdicional prévia. Ou seja, se não houver ordem judicial, não há possibilidade desse afastamento. Eu afasto isso porque a Constituição assim não exige. A Constituição, no artigo 226, parágrafo 8º, exige que o Estado assegure assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. O plenário, por unanimidade, acompanhou o voto do relator e considerou os dispositivos constitucionais, entendendo que delegados e policiais podem aplicar medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Há um princípio basilar na Lei Maria da Penha, que está disposto no artigo 10º, jamais questionado. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências cabíveis. Então, há várias espécies de providência, dentre outras, essa providência de não permitir o contato do agressor com a vítima. Karina, alguns dos destaques deste primeiro semestre de 2022. Ainda tem mais na próxima semana. É isso aí, Cadu. As sessões plenárias voltam só em agosto, mas neste mês de julho a gente trabalha só com essa retrospectiva dos principais julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. E esse final de semana o nosso encontro é aqui no Plenárias. E você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela sua companhia. E continue conosco na TV Justiça.